A paz do Senhor a todos, agradeço você que chegou aqui ao canal e te convido a ficar até o final desse vídeo, onde estaremos estudando a nossa lição de número 2, que será ministrada presencialmente no dia 12 de julho de 2026, lição essa que tem como título A Porta da Fé se abre entre os gentios. É a segunda lição desse trimestre, um trimestre muito abençoado que tem como o tema desse trimestre, a Igreja dos Gentios, né, que fala sobre a pregação do Evangelho aos gentios, como se iniciou, né? E essa lição, então, ela tem como título A Porta da Fé se abre entre os gentios. A segunda lição, então, desse terceiro trimestre será ministrada dia 12 de julho, domingo, então, próximo, né, presencialmente. Você que pode, vá a uma escola bíblica presencialmente e aprenda da palavra de Deus. Lembramos sempre que nós fizemos somente um resumo, né? Os nossos vídeos nunca alcançam 30 minutos, né? É apenas um resumo da lição, né? Para você se inteirar resumidamente da lição e procurar que você tenha um desejo também de se aprofundar. Você pode procurar saber mais, pesquisando, lendo sobre os temas que são falados na lição, exercitando a prática de buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque é sempre importante nós aprendermos da palavra do Senhor. O nosso textuário dessa lição está em Atos 13, versículo 47, que diz assim: porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. A verdade prática, o propósito de Deus é que o evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. A leitura bíblica em classe em Atos 13, 44 ao 52 diz assim: e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aí está então a leitura bíblica em classe, que serve como base para esta lição. A introdução diz assim: a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos 13 e 14, capítulos 13 e 14, logo após serem separados pelo Espírito Santo. Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, entre 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, partiram de Antioquia da Síria, seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e avançaram para a Ásia Menor, anunciando o evangelho em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Esse é o assunto que veremos nesta lição. Então está aí a nossa introdução, né? A forma com que Deus usou Paulo e Barnabé nessas cidades, nesses lugares, como levou eles à Ásia Menor, e ali por 2 anos eles evangelizaram algumas cidades. O primeiro tópico dessa lição diz assim: a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios.
O envio missionário e o avanço da palavra. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé e já evangelizada por helenistas. Aportando em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1 e versículo 16. Então, está aqui, né, o início desta obra missionária, como eles chegaram em Chipre e ali eles então começaram a fazer a obra do Senhor, né? E eles enfrentaram ali a cultura helenista, né? Nós já falamos, a cultura helenista é a cultura grega, não a cultura grega clássica da Grécia em si, mas a cultura que foi se difundindo dos gregos e se misturando com os povos que os próprios gregos foram conquistando, né? E eles então foram evangelizando e foram sendo usados por Deus, né? E a Bíblia diz que eles conduzidos pelo Espírito Santo. Isso é muito interessante, porque a lição diz isso, porque a Bíblia fala isso, né? Atos dos Apóstolos fala isso. Eles foram guiados sempre pelo Espírito Santo. A obra que eles fizeram não foi obra de estratégia deles, mas foi obra que nasceu na vontade do Senhor e eles foram guiados pelo Espírito Santo. Eles sempre foram sensíveis ao Espírito Santo, trabalharam na total submissão do Espírito do Senhor, guiados pelo Espírito Santo, sempre orando e buscando a bondade de Deus. Eles fizeram essa missão, ela se expandia, demonstrando que proclamar a palavra de Deus para eles era uma questão de fidelidade. Eles sempre eram obedientes e sensíveis à direção do Espírito Santo. Isso é muito importante. Eles nunca abandonaram a sensibilidade ao Espírito do Senhor e a obediência, né? Que são características que não podem faltar a um verdadeiro missionário, que não pode faltar a quem quer fazer a obra de Deus, ser usado pelo Senhor, né? Sensibilidade, buscar não a sua vontade, mas a vontade do Senhor e a obediência a Ele para não fazer coisas que desagradam ao Senhor ou coisas que são vontades próprias, e sim que a vontade de Deus sempre seja sempre prevaleça na obra missionária. O segundo subtópico do primeiro tópico diz assim: o confronto com as trevas e a vitória do evangelho. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus, também chamado Elimas, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo repreendeu com autoridade, declarando o juízo divino. A cegueira que o atingiu confirmou o poder do evangelho e levou Sérgio Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor, onde a luz resplandece, as trevas recuam, né? É o que diz João 1:5 e Efésios 6:12, né? João 1:5 e Efésios 6:12. Perceba que eles tiveram um confronto ali com as trevas, né? Mas o evangelho saiu vitorioso, né? Elimas, um falso profeta, um manipulador do povo, né? Um mágico, alguém que iludia o povo. Ele fez de tudo para que o procônsul, um homem de grande poder, né? O procônsul era o governador de Chipre, né? Que ele não viesse a crer, por certo, ele percebeu ali que o Espírito Santo estava através da pregação de Paulo, através dos sinais que o Senhor operou na vida de Paulo, estava mexendo, trabalhando na vida de Sérgio Paulo, e então ele fez de tudo para que essa obra não fosse concluída. Mas quando o Senhor tem uma obra, quando a obra é feita na direção e na vontade de Deus, os frutos aparecem. E esse procônsul, esse homem de autoridade, esse homem de poder, né, foi um homem que veio à conversão, porque aonde a luz de Deus resplandece, as trevas recuam. Então eles tiveram um confronto com as trevas
e saíram vitoriosos, porque o Senhor sempre ele vence as batalhas às quais ele entra, segundo a sua vontade, segundo a sua direção. O subtópico 3 diz assim: confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma mente, coração e vida. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. Que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé. A jornada agora avança para Antioquia da Pisídia, onde a missão alcançará novas proporções. Louvado seja o nome do Senhor, né? O Evangelho é isso. O Evangelho é transformação. O Evangelho é poder, e um poder que transforma, né? Não é um fogo de palha, mas é algo que causa uma transformação, uma mudança, como diz aqui o comentarista, né? Uma mudança de mente, uma mudança de coração e uma mudança de vida. O homem, quando ele alcança, ele é alcançado pelo Evangelho. Evangelho esse é do Senhor Jesus, né? Quando o Espírito Santo convence esse homem do pecado, da justiça e do juízo, ele tem a sua mente transformada, ele tem o seu coração mudado. Se ele era um homem rancoroso, se ele era um homem de difícil lidar, agora ele tem o seu coração amolecido e a sua vida transformada. Veja bem que esse procônsul foi tocado por Deus e ele teve a sua vida mudada, porque o Evangelho é transformação. O Evangelho não é arremedo, Evangelho não é para massagear o ego de ninguém, não é apenas para trazer alívios momentâneos, né? Não é para isso. O Evangelho é para transformação de vida, é para metanoia. Mudança é uma metanoia, uma mudança de mente, é uma mudança de vida. É isso que o Evangelho causa, né? Algumas pessoas, elas vão para a igreja, ficam ali um pouquinho de tempo e dizem que não tiveram a sua vida mudada, mas é porque elas não se deixaram mudar, elas simplesmente sentiram momentos de alívio, mas não se entregaram de verdade ao Evangelho, porque quando há uma entrega total, a sua vida é mudada, porque o Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior da pessoa e produz frutos que são visíveis, que as pessoas percebem nitidamente a mudança de vida. Foi isso que aconteceu com Paulo. As pessoas perguntavam quando viam Paulo pregando, que sabiam da sua história, mas não é esse o que perseguia os cristãos, mas agora ele estava mudado. Agora de perseguidor ele passou a ser perseguido, porque o Evangelho transforma, como transformou procônsul Sérgio Paulo e como transformou o próprio Paulo, que agora era um missionário nas mãos do Senhor. O nosso tópico 2 diz assim: a missão em Antioquia da Pisídia, né? Não confundir com a Antioquia da Síria, que foi a igreja berço que enviou os missionários, né? Aqui Antioquia da Pisídia foi uma cidade onde eles vieram para fazer a obra de Deus, né? Saíram de Antioquia da Síria, né? Onde os cristãos foram chamados a primeira vez como cristãos, e agora que eles passam por Antioquia da Pisídia, que era uma cidade ali, provavelmente ali na região das Galácias, né? Ali provavelmente foi uma igreja que também foi alvo da carta aos Gálatas. A missão em Antioquia da Pisídia, o Evangelho que ilumina. A exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras é o tema do subtópico 1, né? Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se aos judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Recorda os juízes e Saul, apresenta Jesus como descendente de Davi, afirma que João preparou seu caminho, que a cruz cumpriu as profecias e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas
Escrituras, né? A pregação de Paulo era bibliocêntrica, né? Paulo era um homem que tinha, por si só, já que foi um homem instruído aos pés de Gamaliel, já conhecia muito bem a história do seu povo, mas mais do que isso, foi um homem que passou, antes de sair para a obra missionária, passou um tempo se preparando, estudando, buscando ao Senhor, né? Porque é isso, como nós já falamos na lição anterior, é isso que acontece quando uma igreja ela é completa, ela é equilibrada, ela é uma igreja que ela tem manifestação dos dons espirituais, mas ela é uma igreja também que se preocupa muito com a pregação genuína da palavra de Deus, e era isso que Paulo fazia. Era um homem usado por Deus, cheio da graça de Deus, usado pelo Senhor, tanto nos sinais como na pregação da palavra do Senhor. A rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Aqui nos mostra também que Paulo também teve os seus momentos, né? Que ele pregava e sentia assim que não surtiu o efeito que ele desejava, mas ainda assim ele continuava pregando a palavra do Senhor. A rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Atos capítulo 13, os versículos 44 e 45. Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois o gentil, Romanos 1 e 16, Paulo tinha isso como convicção. Paulo inicia sua pregação nas sinagogas, né? As sinagogas eram onde os judeus, né, se reuniam, os judeus que viviam nessas cidades, né, sob o Império Romano, né, mas era por haver ali bastante judeus, então eles se reuniam nas sinagogas, né? Nós trazendo para os dias de hoje é como se fossem as igrejas, né? Só que as igrejas dos judeus. Então ele ia lá nessas igrejas anunciar a Cristo para os judeus, né? Contudo, em Antioquia da Pisídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo Paulo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. Diante desta recusa, Paulo e Barnabé declaram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios, né? Então Paulo, Atos 13, versículo 46, está registrado isso aí. Então, eles rejeitam, os judeus rejeitam a pregação do evangelho, e então Paulo vai pregar aos gentios. Se os judeus recebessem o evangelho, Paulo não ia pregar aos gentios, iria da mesma forma, mas ele quis primeiro anunciar aos judeus, né, o evangelho, mas de qualquer forma o evangelho seria anunciado às nações, porque Jesus morreu na cruz do Calvário não pelo povo judeu, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns têm um pensamento equivocado de que Jesus morreu para os judeus, mas os judeus rejeitaram, então não é isso. Jesus veio para os seus, sim, os seus os rejeitaram, porque Jesus veio também para os judeus, mas ele não veio só para os seus, ele não veio só para os judeus, mas ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É bom que isso fique claro. O subtópico 3 do tópico 2 diz assim: a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna, não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao evangelho. Assim, Paulo volta-se aos gentios que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías: Israel seria luz para as nações, e de Israel viria Cristo, a luz para a revelação aos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Então, está aí, eles se tornam indignos porque eles rejeitam a palavra do Senhor, a Cristo. Eles rejeitam que Cristo é o Messias e, portanto, né, perdem voluntariamente. Né? Eles resistem voluntariamente ao Evangelho, e então Paulo vai lá e prega aos gentios, e a Bíblia nos diz que lá em Antioquia da Pisídia eles recebem com alegria sincera, né, o Evangelho de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação é
é oferecida a todos, né? 1 Timóteo 2:4, Tito 2:11 e 2 Pedro 3:9, mas acolhida apenas pelos que creem. Muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Ainda hoje o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Então isso aqui é muito importante, porque o Evangelho é anunciado a todos, né? Mas é acolhido somente aos que creem, né? Muitas pessoas, não é questão de escolha de Deus, porque Deus ele já escolheu o mundo todo. Quando ele morreu na cruz, ele escolheu toda a humanidade. Ele morreu como nós já frisamos, ele morreu por todos, ele veio para que todo aquele que nele crê. Né? Então Jesus morreu por todos, só que nem todos creem, nem todos aceitam, né? Nem todos querem o que engloba a questão crer, porque crer é obedecer também, né? É renúncia, é tomar a cruz, né? É negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Isso é crer de verdade. Crer não é dizer eu aceito Jesus e continua da mesma forma, não. Isso é só uma confissão de boca, mas a Bíblia diz que nós temos que confessar, se com a tua boca confessares e em teu coração creres. Precisa haver uma crença verdadeira em Jesus, renunciar à sua vida passada de pecado, reconhecer-se pecador e passar a viver uma vida em Cristo Jesus. Foi isso que a igreja de Antioquia da Psídia, né, que muitos ali fizeram, né, muitas pessoas ali foi um lugar de colheita, foi um lugar onde a jornada missionária, né, ela teve êxito, né, a jornada de Paulo e Barnabé teve êxito. Louvado seja o nome do Senhor. E o tópico 3, então, para nós encerrar, né, diz assim: a missão em Icônio, Listra, Derbe, a fé que preserva, né? O Icônio, testemunho ousado que enfrenta oposição. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se e uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. Então veja que eles estavam preparados de todas as formas, né? Eles tanto estavam preparados para morrer por Cristo, mas também sabiam quando era hora de recuar, né? E saber que a obra continuaria de outra forma. Prudência no serviço de Deus nunca é demais. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas às vezes não entendem direito essa questão da perseguição e alguns até dizem, não, mas se foi perseguido, então é porque Deus não estava no controle, porque se Deus estivesse no controle não tinha acontecido. E não acontece. Paulo, por muitas vezes, Paulo sofreu, Paulo apanhou, Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, né? Paulo teve vários reveses na sua jornada de fé, mas sempre a mão de Deus esteve com ele, porque o evangelho também tem os momentos de dificuldade, mas a fé tem que ser sempre preservada. Em Listra, milagres, confusão religiosa e o sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-lo como deuses. Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, criador de todas as coisas. Porém, judeus vindos de Antioquia e Icônio citam o povo contra eles e Paulo é apedrejado e deixado como morto. Veja bem o que nós falamos aqui, né? O que Paulo enfrentou em Listra é apedrejado como morto, né? Primeiro tentam idolatrá-lo, né? Veja a situação dele, né? Como tem algum ditado aí, vai do céu, né, ao inferno. Lógico, somente um ditado popular, né? Mas em um momento eles querem adorá-lo, né? E em outro momento já o povo quer apedrejá-lo, né? Isso serve muito de lição para mostrar que Paulo não quis tomar proveito nenhum, né?
daquilo que Deus fez na sua vida. Infelizmente, existem pessoas que começam bem, né? E Deus os usa mesmo, mas em determinado momento eles deixam se levar, né? Achando que foi eles que fizeram alguma coisa, deixam se levar pela vaidade e acabam sendo até, né, idolatrados, porque não dizer que muitos homens hoje, infelizmente, por falta de discernimento, de amadurecimento espiritual, muitos homens no meio religioso, de uma certa forma, acabam sendo idolatrados e as pessoas deixam o centro da palavra de Deus e porque vejam essa pessoa, Deus usá-las em alguma coisa, colocam elas quase que no lugar de Jesus. Isso é um perigo, né? Nós precisamos entender que todo sinal, que toda a obra feita em Deus é feita pela vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, e os homens são somente instrumento para isso, né? E mesmo que venha a perseguição, a luta, como Paulo recebeu aqui, que foi apedrejado, né? Ficando quase que como morto, mas o Senhor restaura e abençoa, levanta, porque Paulo foi levantado ali e reafirmou seu compromisso com o Evangelho. Frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o Evangelho encontra terreno fértil, muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Glória ao nome de Jesus, né? Então, a igreja ali em Derbe frutificou porque ela não se acomodou, né? Não ficou no comodismo, não ficou vivendo do passado. Hoje, infelizmente, muitos têm se acomodado vivendo do passado, falam até com certo orgulho do passado, e deve ser respeitado mesmo o passado, né? Deve se lembrar, sim, das coisas boas que o Senhor Jesus fez, mas não podemos viver do passado, mas devemos cada dia viver em fidelidade ao chamado de Cristo, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A conclusão dessa lição diz assim: ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé. A missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parecia impossível, né? Então, eles tiveram sucesso nessa primeira viagem missionária, porque foi o Senhor que os conduziu e eles sempre depositaram a sua confiança no Senhor Jesus, sempre anunciaram a Jesus Cristo, né? E sempre na direção do Espírito Santo, com sinais e na pregação eficaz, genuína e verdadeira da palavra de Deus. Aí está então essa nossa lição de número 2 desse trimestre, que é uma lição abençoada, onde nós vamos aprender da palavra de Deus. Se você, eu agradeço você que chegou até aqui. Se você gostou desse conteúdo, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito, e que você possa continuar acompanhando as nossas videoaulas e juntos aprendermos da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz, que você tenha dias abençoados em nome de Jesus.